Tudo bem? Bom, nessa aula eu quero falar sobre o projeto de estilo que você vai entregar para suas clientes. Ainda tem mais aulas aqui para eu subir na plataforma, mas como você já passou por todas essas etapas, todas as etapas da consultoria de imagem, então já está na hora de você aprender um pouquinho como desenvolver esse projeto que você vai entregar e também pensar no projeto que você vai entregar para mim, para poder receber esse seu certificado, tá? Então eu tô aqui com uma penúltima versão do projeto que eu entrego para as minhas clientes, porque agora minha identidade visual mudou, então eu mudei as cores e conforme a gente vai trabalhando, vão surgindo novas necessidades, então eu vou incluindo novas coisas aqui. Mas já dá para você ter uma boa noção de como eu preparo esse projeto. E é daqui também que você vai se basear para fazer os seus, tá? Então aqui começa a capa, né, bonitinha, claro, então procura usar sempre as suas cores institucionais. Se você ainda não tem uma logomarca, pensa nisso, pensa em criar uma e usar sempre ou quase sempre as suas cores, né, tanto nos posts como no Instagram, quanto nos materiais que você vai entregar para o seu cliente, né, um cartão de visitas, esse projeto e outras coisas, até as paletas de cores, futuramente você pode mandar fazê-las com a sua capinha ali, né, então fica tudo bem personalizado. Aí aqui na primeira página, eu coloco uma frase, então é uma introdução, né, do porquê estar fazendo a consultoria de imagem, por que a consultoria de imagem é importante. Então você pode usar também até essa introdução ou criar uma sua, que vai te identificar mais, que vai gerar mais conexão com os seus clientes. Em seguida, eu coloco o diagnóstico. Então eu coloco aqui resumidamente como que é essa pessoa, né? Qual é a idade dela, se é casada, qual a profissão e por que que ela precisa, né? Por que que ela procurou a consultoria de imagem. Então do lado esquerdo aqui eu faço esse diagnóstico da situação em que ela estava, né? E como que a gente vai chegar no final dessa consultoria, né? Então eu coloco a imagem percebida e a planejada. Então, coloco que a imagem percebida foi de que ela possuía, essa cliente em especial, possuía um estilo mais casual, né? Que ela busca o conforto e um estilo tradicional e, por fim, um estilo romântico. Só que a imagem planejada para ela agora foi de um estilo moderno, né? Que ela traz a sofisticação e o luxo também de um elegante, um sexy, né, sem perder o romantismo que já é a essência dela. Então você vai fazer todo esse diagnóstico da situação atual da sua cliente e como que ela quer ser vista a partir de agora, como que ela quer ser reconhecida, como que você diagnosticou isso nela. Então, no meu dossiê de estilo, que agora eu chamo projeto de estilo, e eu também aconselho você a mudar, eu coloco algo bem resumido, porque eu acredito que hoje em dia a pessoa não tem mais tempo, nem paciência de ficar olhando todo um texto enorme do porquê que você percebeu tal imagem nela, porquê que você planejou tal imagem nela, tá? Então essa é a minha forma de fazer esse projeto e a partir daí você vai, claro, definir como que vai ficar melhor para você, tá? Agora eu apresento para ela os 7 estilos universais, porque, poxa, falei ali, né, que o estilo dela percebido é tal e o planejado é tal, e aí como pode acontecer dela nunca ter tido contato com a nomenclatura de estilos e ela fica meio confusa. Então aqui eu coloco quais são os 7, né, e falo um pouquinho sobre cada um deles aqui, nessas páginas. Depois eu vou falar da definição do biótipo dela, né? Então eu coloco que existem basicamente 5 formatos de corpo e que avaliando o corpo dela, de acordo com as medidas, o corpo dela é o ampulheta menor. Então ela possui as mesmas medidas de ombros e de quadris, com a cintura bem marcada, né? E uma particularidade dela, então
as particularidades da sua cliente, do seu cliente também tem que vir aqui. Então aqui eu coloquei que ela é mais baixa, então ela tem que evitar peças que achatem a silhueta dela. Então se a sua cliente tiver o busto, né, bem avantajado, algo que você acha que precisa citar aqui para mostrar como trabalhar isso, você coloca também. E aí eu coloco o que evitar, as peças, né, na definição do tipo físico, quais as peças que ela tem que evitar, quais as peças que ela pode apostar. Então, presta atenção que eu nunca coloco aqui, não use, nunca use, proibido, né? São tudo sugestões. Você está fazendo uma consultoria para ela, claro que você vai indicar o melhor para ela, mas você tem que deixar claro que não é proibido, que você não está ditando regras ali, não está obrigando ela a nada. Depois vem a parte da coloração pessoal. Então, além de você entregar a paleta de cores para ela, quiser entregar também a paletinha pequenininha aqui de bolso, que eu acho que é um mimo bem bacana de você entregar, você vai colocar as cores da paleta, ou eu coloco, né? Você vai ver como fica melhor aí para você. Eu coloco essas cores no projeto também. Então, eu cito aqui, né, quais as cores, qual é a paleta dela, né? Coloco o porquê eu cheguei nisso. Então, a sua pele é fria nos testes de temperatura. No teste de luminosidade, a sua pele foi definida como clara. E no de intensidade, a sua pele harmonizou mais com o tecido neutro. Então, a sua pele é verão suave. Você explica, porque mais pra frente ela vai querer rever isso, daí ela vai pensar, mas por que mesmo que minha pele era tal coisa? Então, ela vai olhar aqui e vai relembrar isso. Aí, coloco que o metal que harmoniza mais na pele dela, que é a prata, ou o ouro branco, que o ouro dourado também pode ser usado, mas em peças mais delicadas e foscas até. O ouro velho e o grafite também estão liberados para ela usar. Então, aqui você vai ter a sua própria linguagem, né? Que é uma sugestão. Aí, conforme o seu modo de falar, o seu modo de expressar, você vai poder modificar isso também. E aqui umas sugestões aqui do que ter no armário para ele ser considerado um armário ideal. Então, que são 50% de peças clássicas e atemporais, 40% de acessórios e 10% de fast fashion, que são essas modinhas, né? Essas roupas que duram, que a moda dura pouco. Então, que uma atriz usou na novela, né? Alguém famoso usou e chamou atenção. Aí são essas peças aí que é uma moda rápida, passageira, né? Então, pouca coisa disso. Aí falo também que os acessórios multiplicam o look, né? Então, falo aqui de um guarda-roupa funcional. Quando ela for fazer compras também, ou fazer a revitalização, né? Claro que a revitalização da cliente já foi feita aqui, mas eu gosto de reforçar porque ela vai fazer isso no futuro também, né? Então, novas peças que ela vai querer adquirir, outras que ela vai querer desfazer. Então, eu coloco algumas perguntas para ela se fazer, né? Sobre as peças que ela tem, se a peça reflete a imagem que ela quer passar, se combina com pelo menos outras 3 do armário dela e fica bem no corpo que ela tem hoje. Essas perguntas valem tanto para as roupas que ela já tem, quanto para as que ela for comprar, né? Então, quando ela for para a loja, for comprar roupas novas, é legal dela pensar nessas perguntas na hora de adquirir roupas novas. E aqui fala um pouquinho sobre montar uma paleta de cores, né? Que você pode criar ali um quadro, colocar 3 cores principais, 2 cores neutras e as cores mais fortes ali na lateral para os acessórios, que vão ajudá-la na hora de montar looks mais criativos, mais coloridos. Então, eu gosto de colocar isso também, essa informação aqui também. Se a sua cliente também optou pelo visagismo, né? Ou veio falando para você muito forte isso, meu cabelo e não sei o quê. Então, você inclui também essa questão do visagismo, inclui o formato de rosto dela, quais os óculos que ficam melhores nela para ela usar, qual o tom do cabelo,
né, qual a maquiagem, se você tiver mais familiaridade com maquiagem também, apesar de que na paleta vem as sugestões de cores de maquiagem. O cabelo, o básico ali, eu coloco que se o tom de pele dela é dourado, então ela puxar para um subtom dourado. Então, se ela for pintar de loiro, um loiro mais dourado. Se a pele dela for fria, um louro mais frio, um louro mais acinzentado. Se for, né, cor escura que ela quiser, então castanho mais acinzentado, tudo puxando para o cinza, né? E se for pele quente, tudo puxando para um dourado, para um cobreado, né? Nesse sentido. E o corte também, você tem lá a aula de visagismo, você vai poder indicar para ela alguns cortes aí, principalmente se você não for acompanhá-la no salão, é legal você colocar essas sugestões aqui. Aí começam, eu coloco aqui os looks que eu fotografei na casa dela. Então, essa parte aqui, né, é a parte da montagem de looks. Então, eu fotografei, trouxe essas fotos para casa, clareei na medida do possível, né? Então, são as referências que ela tem. Além daqui do projeto, geralmente eu também coloco no Pinterest essas fotos que daí ela pode consultar online. Né? Então, aqui tem várias fotos aqui, várias sugestões que eu montei com as peças que nós encontramos lá no armário dela, com as peças que ela comprou, né? Então, tem alguns looks aqui, ó. Aí, no final, eu coloco mais umas dicas de como multiplicar os looks, né? Então, como ela escolheu o look do dia, né? Avaliar o clima, os compromissos do dia, como que ela vai se locomover e como que tá o humor dela, que é super importante. Tá? Falo mais um pouquinho sobre os acessórios, quais acessórios que são legais dela ter, principalmente se ela tem alguma particularidade, né? Como aqui no caso dela, ela é mais baixa, então indicar aqui acessórios que alonguem a silhueta dela, né? Você pode fazer isso também com a sua cliente. Aqui nessa parte de multiplicar o guarda-roupa também é interessante falar um pouquinho sobre o círculo cromático. E se você não vai entregar o círculo de forma física para ela, você baixa uma imagem da internet, né? Até aqui no curso eu também coloquei, e envia para ela, né? Mostra para ela, e aqui no guia tem como usar, mas você também vai ensiná-la como usar. Então aqui eu falo um pouquinho das combinações do círculo cromático, as cores complementares, as cores análogas, o bicolor, né? Que são dois tipos de combinações, o preto e o branco, né? O bicolor são só essas duas cores, então o contraste do bicolor e o monocromático, tá? Coloco algumas imagens e é isso, e fecho esse dossiê. Mas, como eu já disse, você vai dar todo o seu toque especial nesse dossiê. Então, o projeto final é isso, né? Eu tô te dando aqui um exemplo de como que você vai montar esse projeto, mas para você me entregar, eu quero que você vai ter uma cliente, né? Pode não ser uma cliente pagante, muito provavelmente não vai ser uma cliente pagante ainda, então alguém da sua família para você fazer a consultoria de imagem, fazer todo o passo a passo que você aprendeu aqui nas aulas e no final me entregar um projeto de estilo, tá? Então eu acho melhor ser o projeto físico do que vídeos, né? Você fazer vídeos, então por escrito vai ficar melhor. Aí esse aqui é um exemplo, como eu já te mostrei, e você vai criar o seu, com a sua identidade, o seu passo a passo, que inclui o que você achar que é melhor. Se você tem um conhecimento aí em cabelo, em corte de cabelo, inclui isso para ser o seu diferencial. Se você entende mais de formato de óculos, né, você também inclui isso. Então, alguma coisa que te diferencie, né? Se você trabalha numa loja, você também colocar alguns looks aí da sua loja, dos acessórios, falar um pouquinho mais sobre o conhecimento aí que você já teve aí de vida, que é isso que vai gerar essa identificação do seu cliente com você, tá bom?
Então, essa é a etapa aqui do projeto de estilo. E qualquer dúvida aí durante esse processo de fazer a consultoria e o projeto, pode falar comigo. Um beijo!